Boa tarde, internautas do Piauí Hoje. Hoje com a socióloga Assunção Aguiar, superintendente de Igualdade Racial e Povos Originários. Muito bem. E, na minha companhia, Marília Leles, que vai hoje substituir o Brandão, teve que sair para questões pessoais. Mas ela é quem vai dar, com a competência que ela tem, esse bate-papo com a gente aqui hoje. Muito bem. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, um espaço, um canal novo, né, de debate com a sociedade, com os internautas, trazendo pautas, inclusive, que possa ser diferente do nosso dia a dia. Então, estamos aqui para este bate-papo. Você hoje ocupa o cargo de Superintendente de Igualdade Racial e Povos Originários. Fala um pouquinho para a gente sobre o principal objetivo dessa pasta. Então, esse é um espaço que foi construído, né, a várias mãos, a solicitação dos movimentos sociais, logo ali na campanha do então governador, à época candidato a Rafael Fonteles, onde todas nós pensávamos em uma secretaria, né? Nós tínhamos o objetivo de, no governo do nosso querido Rafael Fonteles, tivesse uma secretaria. Mas logo quando a gente ganha a eleição, nós fomos, né, foi chamado todo aquele grupão para um diálogo, e aí foi definido ali que tinha essa superintendência. Superintendência é essa que tem um status de secretaria, né? A gente consegue fazer um papel que é o papel dessa superintendência, que é de articulação. A gente dialoga com todos os secretários e secretária numa busca incessante de que nós possamos ter as políticas públicas chegando para as comunidades indígenas, para os quilombolas, para as comunidades periféricas, né, a comunidade preta, e também as comunidades tradicionais, né? Ribeirinho, quebradeira de coco, marisqueiras, enfim, todas as pessoas que tenham, de alguma forma, essa identidade tradicional. E a gente tem visto que esse papel de articulação dentro do governo do Estado tem sido bastante animadora. A gente tem conseguido chegar em todos os lugares, né, e visto que a pauta é igualdade racial e os povos originários estão, de fato, em debate do governo do Estado do Piauí. Tem presença. Quem é Assunção? Assunção Aguiar, professor Roberto John, essa mulher preta, mulher de axé, uma mulher que hoje tem a certeza de que a militância que eu venho fazendo ao longo desses 30 anos de luta, de resistência, é uma militância que ela não tem tempo para acabar, porque quando você faz uma escolha pessoal, que é o meu caso, eu sou uma mulher preta, né? Sou Ekede de Candomblé, sou filho de Nanã, Orixá Nanã. Isso é uma minha identidade, onde eu chego, eu digo para as pessoas quem eu sou. Não tenho a perspectiva ou alguma coisa do tipo, morena, não tem, porque eu sou uma mulher retinta. E a questão, quando a nossa governadora Regina fala isso, é porque, de fato, a sociedade ela não tem costume de lidar com mulheres pretas. Mulheres pretas que a gente chama de empoderada, que é o meu caso. Eu tenho certeza de, nos lugares que eu transito, são lugares que eu gosto, né? E eu posso estar lá. É um lugar do meu povo. A maioria das caras que lá estão não são as nossas caras, porque a gente, às vezes, não se sente pertencente a determinados lugares. E nós temos feito uma luta para que nós possamos reconhecer esse lugar, né, de estar ali fazendo o debate, dialogando, elaborando, porque a gente precisa dizer para as pessoas o que pensamos. Então, essa Assunção que está dentro dessa roda, compreendendo que eu não sou uma mulher sozinha, eu sou o que sou hoje, resultado de várias, né, lutas, né, que outras mulheres que vieram antes de mim fizeram, e a partir desses lugares passados, né, que elas passaram, que elas transitaram, que elas construíram, eu me inspiro para que eu possa cada vez mais honrar essa tradição que elas deixaram. Você falou sobre inspiração, né? Sobre as conquistas que você já foi alcançando ao longo da sua trajetória. A gente poderia citar
Esperança Garcia, uma mulher empoderada, aquela mulher que conseguiu sozinha já ler, já fazer carta. Então, assim, é uma inspiração para você, Esperança Garcia? Esperança Garcia é uma inspiração para mim, Assunção Aguiar, mas acredito para uma boa parte das mulheres pretas e não pretas, né, as mulheres antirracistas que têm, dentro da sua trajetória, inspirações de mulheres. Então, a Esperança Garcia, ela traz como uma história para nós de inspiração algo tão importante que é a ideia de que aquele tempo que ela viveu, em 1770, ela era aquela mulher que nem era considerada mulher, nem era considerada gente, né? Ela era uma escrava, uma mulher escravizada. Então, essa mulher, ela teve uma sapiência tão grande de aprender a escrever. E ela aprende a escrever e tem uma noção muito real da importância do direito, dos direitos humanos, do direito coletivo. Porque quando ela diz que tem a necessidade da liberdade dela, ela fala o propósito. Ela tem um filho que quer batizar, ela quer estar próximo do marido dela de volta. Então, essa mulher, ela comungava o amor, né? Ela tinha a noção da importância do ser mãe. Então, é fantástico pensar o quão Esperança Garcia foi inteligente, importante, para que, naquele momento, ela escrevesse essa carta. Então, com certeza, a Esperança Garcia, ela diz muito sobre o amor, a importância de amar. Olha como é interessante isso, viu, Roberto? A gente tem que amar. E a Esperança Garcia, Marília, já dizia isso para nós. Ela dizia também da importância da maternidade, né? Ela dizia que o filho dela precisava ser batizado, mas ela também fez uma denúncia importante. O que a gente vive hoje de violência, né, nos tempos atuais, ela já denunciava que o filho dela, na carta, ela dizia que o filho dela tinha se tornado um saco de pancada. Ela, especialmente, mas o filho dela também sofria muita burdoada. Ela sofria em Então, dobro, né? Por ela e exatamente, pelo por ela e filho. por o filho. Então, a gente precisa compreender que ela também já trazia esse contexto coletivo dos direitos humanos, da luta pela igualdade, a garantia do direito. Então, Esperança Garcia, sem dúvida nenhuma, Marília, ela é uma mulher que nos inspira no ontem, hoje, amanhã e, com certeza, vários tempos que virão, porque ela é uma mulher muito contemporânea nos tempos de Ela hoje. compreendeu a sua situação e buscou a saída pelo direito. E hoje a OAB, né, a reconhece como a primeira, Então, tem a esse ordem dado. nacional. Olha que coisa fantástica. Ela recebe, ela Documento, vai né? ali no momento que eles dão o título de, de advogada, a primeira advogada do Brasil, ela tem um status uma das juristas Jurista. primeiras. E isso feito também numa articulação vinda do Piauí, né? Porque a Comissão da Verdade, à época, conduzida pela professora em memória Sueli Rodrigues, ela fez todo esse trabalho com um grupo de professores, professoras, que deram essa busca, fizeram um dossiê, né, da história de Esperança Garcia. Então, eu acredito muito de que esse título da Esperança Garcia é um título muito nobre e merecido, porque a carta, de fato, quando você lê com emoção, você vai perceber que ela é cheia de detalhes, né? E traz também a necessidade de um olhar, de fato, de reivindicação, né? Por isso que eles dizem que a carta é uma verdadeira petição, logo quando você olha e percebe que ela não fazia ali em nome dela, pessoalmente, mas ela falava em nome de uma comunidade, em nome de um povo que ali ela representava. No interior, vindo do Maranhão, vem para Teresina, cidade grande, né, com as dificuldades normais de quem migra, né? Com você e irmãs e tal. Como é que foi essa transição? Como é que foi? Houve sofrimento? Mas você sempre foi uma pessoa, e a família toda que eu conheço é de vontade, de ousadia, de cabeça erguida e enfrenta. Como é que foi isso? Porque assim, o sofrimento, ele é real. Nós somos filhos de um trabalhador rural, né, um vaqueiro e uma quebradeira de coco. Então, os dois analfabetos.
né? Aonde morava, onde nós morávamos, à época, era aquela casa, a gente morava numa casa, numa fazenda, que o meu pai olhava os bois, né, os gados, a gente chamava lá na comunidade, e aí ali a gente vivia, minha mãe quebrava coco de manhã para comprar comida de tarde para comer no dia seguinte, que no outro dia era a mesma rotina. Então, era muito sofrimento. E a opção de nós não vivermos relembrando isso no nosso dia a dia é uma questão pessoal nossa. Porque aí, professor Roberto John, quando você traz essas memórias contínuas no nosso tempo, a gente traz também, relembra o sofrimento. Então, é bem mais interessante nós trazermos essa coisa da altivez, né, de que você conseguiu subir mais um degrau, furar a bolha, e você precisa compreender que o que sua mãe e seu pai viveu, você não precisa repetir o mesmo ciclo, sabe? Porque você pode fazer diferente, porque o tempo que a gente vive hoje é um tempo diferente. Quando eu cheguei em Teresina, eu vivi situações muito complicadas. Eu costumo dizer que eu morei em Teresina toda, né? Porque um mês eu estava num lugar, outro estava em outro lugar, porque eu não tinha lugar para morar. E eu não posso ser hoje uma pessoa que possa achar que a vida foi cruel comigo, que ela não foi, ela foi muito generosa. Eu sou hoje essa mulher que reconheço a importância do território onde eu habito, né? Sei da importância dessa nossa história de povo preto, que todo é muito parecido, você vem do interior em busca de melhoria, em busca de estudar. Então, a gente passou por tudo isso, mas nós também temos essa história bacana, que é da nossa família ser bastante unida, nós somos 10 irmãos, gritou um de um lado, o outro tá junto, aí a gente pode dizer assim, pode não prestar, mas meu irmão... E os desafios que vêm faz parte também do processo, né? Até para a pessoa ser mais determinada naquilo que quer, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer muito isso. Alguém foi uma coisa, não foi legal, mas é meu irmão, tá errado por isso, por isso. Então, a gente costuma ser muito junto. E também, nesse meio campo todo, a vida foi maravilhosa comigo. Eu consegui ser mãe. Então, eu tenho 3 filhos, meus filhos são, assim, maravilhosos, né? Não é porque foi eu que pari, são todos lindos. E aí eu digo sempre, Marília, que quando eu olho para a Kairi, que hoje é cientista social, professor, né? O Zanawandé, que é estudante de geografia na UESP e também um percussionista, baterista, toca na noite de Teresina, um artista completo. E Odara Tuzili, que é dançarina e estudante de pedagogia. Então, esses 3 meninos pretos, né? Menino e menina, vivendo nesse lugar que eu poderia estar falando só de dor, eu consigo dizer para eles que a vitória está aí. Vamos juntos, a gente precisa ir em busca dessa questão que é as oportunidades. E essa questão da oportunidade, nem sempre elas são dadas, elas são construídas. E essa construção nós temos feito ao longo da nossa caminhada, e eu sempre digo, né? Salve o tempo, porque ele é senhor de tudo, e tudo que nós vamos fazendo, se a gente percebe que tem sentido, que a gente possa refazer o caminho quando não estiver dando certo. Você falou no início que está à frente de políticas públicas, vamos dizer, complexas, né? Tão simples, você está numa área que é complexa, uma sociedade da exclusão preconceituosa, da discriminação permanente, né? Quilombolas, indígenas, ciganos, povos de terreiro, ribeirinhos, combate ao trabalho escravo, que é algo assim que está tudo na sua pasta. Como é que você está vendo essas ações? Como é que está a nível de governo e também como é que está sendo essa resposta? Olha, nós temos hoje uma sorte, eu diria, de que estamos num governo que trabalha com algo que é importante, que é planejamento. Então, assim, todas essas áreas que nós estamos trabalhando, elas estão hoje dentro de uma ordem de prioridade. Então, você não vai pensar sozinho. O governo, logo quando ele assume, ele assume um compromisso a partir do seu plano de governo. E tudo que nós estamos trabalhando hoje está no plano de governo. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, das políticas públicas, que é um desafio grande, que é a questão do território. Então, os territórios hoje, nós temos uma parceria muito bacana.
no INTERP. Então, o INTERP abraçou a pauta de comunidades tradicionais, né? De forma que, a nível de Estado, hoje, as comunidades quilombolas avançaram, né, na questão do território, nos títulos. Nós temos aí 35 Já, né, comunidades com isso já titulada, e agora nesse final de semana vai ser entregue outro, 19. E que era um entrave, né? Era uma Isso, coisa era um complicada. entrave. Por quê? Porque quando você está falando de território, você está falando de poder, Poder. você está falando de Exatamente. produção, você está dizendo que Autonomia, né? isso, autonomia. Esse sujeito que não tinha direito, né, a plantar, a ter um poço artesiano na sua terra, hoje, com o advindo do território, esse título que o Estado dá, o direito de uso dessa terra, esse homem e essa mulher, ela passa a ter uma melhoria de qualidade de vida. Então, isso tem se acontecido tanto com as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas e também as comunidades de quebradeira de coco, Quebra de coco. né? Que no estado do Piauí, Você está numa área que é meio complicado. Os ciganos, como é que está isso? os ciganos é o desafio que está mais assim, um dos maiores desafios que nós temos Já tido. avançou? Avançou porque a gente já está sabendo aonde eles estão, né? Porque eles Início são mundial. nômades. Então, assim, a gente sabe hoje que Piripiri tem uma comunidade bastante grande, em Piripiri. Nós temos em em Picos, nós temos povos Esperantino ciganos, também. Esperantina, muita gente, Parnaíba. Então, a gente já sabe onde eles estão. Do ponto de vista das ações de políticas públicas, nós estamos fazendo aquela normal para todo mundo. Como é a receptividade dos ciganos em relação a Isso é uma essas políticas curiosidade, né? públicas, É, as ações? Então, esse é o que eu estou te chamando de desafio, porque como a gente, o governo é muito novo, essa preocupação de trabalhar o recorte, né? Era difícil Então, de- ainda a gente percebe que ainda há um ar de desconfiança, né? De você, nós estamos buscando saber deles e tal. Então, a gente percebe que Tem uma explicação, né? Porque foram muito perseguidos, né? Tem conseguiram, toda uma eles eram situação de tratados de forma violência, né? desumana, né? E aí eles se, né? E Sim, também mas Esperantina tem aquela história, né, Dos ciganos, muito dolorida, muito que dolorida. foi Massacre, né? massacre Foi dos lá. ciganos em Esperantina. Então, tem esse desafio colocado para o futuro. Em relação às outras políticas públicas, a gente tem também ações concretas sendo executadas, que são projetos produtivos pela SAF e a SADA. Então, hoje, a gente consegue saber aonde tem maiores investimentos na área de produção, a partir da SAF, né, a partir do projeto Compra Direto, tanto da parte do governo do Estado como do governo federal, através da Conab. Nós também temos ações na área de educação, assim, que nos enche de esperança. Só para você ter ideia, nós temos hoje uma escola, no plano do governo do governador Rafael, nós tínhamos pensado que, pelo menos no final do mandato dele, nós tivéssemos 4 escolas indígenas, já temos uma inaugurada, tem 2 que já estão quase prontas, né? exatamente, de ser inaugurada. Nós temos também 4 escolas na área de quilombola, que também já está bastante avançada. E tem uma questão que eu achei assim de encher a vida, que é uma proposta de trabalhar com a primeira infância. Nós fizemos um curso junto com a primeira-dama e na Fundação Getúlio Vargas, e esse curso de executivo, que eu participei também, e no final nós tínhamos que apresentar uma proposta de projeto para o futuro, né? O que a gente acha que poderia fazer. E o nosso grupo, junto com a doutora Isabel e a Gabriela, que é da SEDUC, nós optamos por fazer Minha Primeira Infância Melhor. Então, as crianças negras, indígenas, vão ter essa experiência, logo na primeira infância, de trabalhar, de se ter uma educação antirracista. Então, isso para nós é muito importante, porque é uma pauta delicada. Se é difícil você trabalhar ela dentro do ensino fundamental e ensino médio, você imagina isso dentro da primeira infância. Mas, logo que isso vira uma vontade, né, estadual, uma questão política, de fato, uma decisão política, isso se torna mais fácil, porque a gente tem um compromisso hoje do governador, da primeira-dama e também, né, o compromisso do secretário de Educação, o Washington Bandeira. A gente não tem dúvida que vai ser uma grande experiência. Estão aderindo? Como é que está isso? Estão porque, assim, logo quando você começa a pensar na criança, é algo muito sensível, né? Porque toda pessoa que entende
que precisa ter um futuro melhor, é preciso pensar em quem chega. E quem chega primeiro é a criança. Então, se você tem uma primeira infância bem cuidada, você terá um adolescente, um adulto também mais feliz e mais responsável. É isso que a gente tem hoje desenhado dentro do projeto como sendo a resposta do futuro. Ter pessoas antirracistas, né, circulando, porque a sociedade que nós temos hoje, ela tem uma doença muito grave, que é do racismo. E o racismo, ele se dá de várias formas. E uma das questões que mais atinge é quando você chega na escola, porque você sofre o primeiro impacto do racismo quando você lida com os coleguinhas, ainda ali pequenininho, que ele não quer triscar em você porque vai se manchar, né? Porque você está sujo, porque você é fedorento. E essa criança, ela não tira essa ideia sozinha. Ela escuta um adulto, né, se manifestando sobre isso. Então, quando a gente tem uma educação que trata isso como sendo algo que não pode ser perpetuado no seu dia a dia, com certeza essa criança ela vai aprender a respeitar as pessoas, as crianças, né, os iguais, mas também vão ter um olhar para os mais velhos também de forma muito cuidadosa. Porque uma criança que trata uma outra criança de forma pejorativa, na fase adulta, ele vai tratar o idoso preto como sendo algo que não servisse para nada. Então, isso para nós é uma esperança muito forte que nós temos aí para o futuro. E a outra questão é da juventude, né? A gente tem hoje também a educação sendo trabalhada com a educação étnico-racial, e a 10.639, a 11.645, nós estamos trabalhando isso dentro da SEDUC e também com os municípios, incentivando os municípios a criar conselho, a criar organismo que trata da pauta de igualdade racial. Então, a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe também que tem que abrir esse debate dentro dos municípios. E a gente tem conseguido ver isso de forma muito madura. Né? Então, dentro da tua parte também, a gente pode citar ali os povos de terreiros. Tem políticas públicas voltadas? Quais foram as conquistas que vocês conseguiram aí com essa categoria? Então, o povo de terreiro é um povo que também é uma pauta nova, trazendo essa questão do recorte. Mas hoje nós estamos concluindo o mapeamento dos terreiros do Piauí, porque já tinha um mapeamento só de Teresina, agora nós estamos concluindo o do estado do Piauí. Nós temos hoje também uma parceria com a SEDUC para trabalhar a educação antirracista, né? Na perspectiva do racismo religioso. Estamos com a produção de uma cartilha pronta, né? Que isso também vai fazer uma grande diferença dentro das comunidades. Nós apresentamos uma proposta para a reforma de terreiro das casas, dos templos, né, de matriz africana, que foi apresentado também para a ADH, para a fim de que nós possamos recuperar alguns espaços. Nós também temos o propósito aí que já está, nós estamos no percurso da elaboração do Plano Estadual de Política para as comunidades de terreiros, e o seminário já vai ser agora, no próximo mês. Então, a gente tem várias ações que estão em pauta, também estimulamos um diálogo com o Conselho de Cultura, e esse conselho ele abriu dentro dos editais para também avaliar projetos que possam ter iniciativa de enfrentamento ao racismo ou de empoderamento das ações dentro dos terreiros. Também a gente tem... Está consignado, escrito, é um avanço assim. É um avanço fantástico, está lá, as pessoas concorrem e elas têm lá dentro dos editais, já aparece para os povos, comunidades tradicionais de povo de terreiro. Exatamente. De forma significativa. Muita gente, aqui tem muito terreiro. Aqui nós temos uma comunidade grande de povos, de comunidade de terreiros. E também nós temos uma outra questão que a gente tem dito, que é a questão das campanhas. Nós temos firmado muita campanha, né, na área de saúde, na área da educação, e também trazendo um pouco dessa questão antirracista, campanha de rádio e televisão. Então, a gente entende que esses são passos importantes que não tinha tido antes, e as outras secretarias, todas as secretarias hoje, se chegar um projeto vindo de um terreiro, eles têm como avaliar, porque eles sabem que essa comunidade existe.
Já Então, está tendo receptividade já está tendo formal no Estado. receptividade. Então, a gente está tendo uma fase agora que é de estimular. Escreva um projeto, faça um ofício, vá atrás das suas demandas, porque a gente sabe, eu sou uma mulher preta de axé, e eu sei o quanto o racismo religioso é cruel com nós que somos de matriz africana. Eu, geralmente, quando alguém vem falar comigo sobre essa questão de terreiro, eu costumo dizer assim: o que você está me dizendo, você está dizendo o que acha. Eu vivencio isso na pele, porque eu sou uma mulher de axé, não porque eu virei de axé, eu sou uma mulher de vivência. E isso para mim é muito forte, é muito importante. E aí você vai ser amada por ser quem você é e vai ser odiada também pela mesma coisa, entendeu? Mas eu estou hoje no governo com a convicção de que eu estou à disposição para trabalhar 24 horas por dia. Eu trabalho, eu viajo, eu trabalho aqui em Teresina, na onde as pessoas me chamam, porque eu entendo que o trabalho que eu estou fazendo vai para além do grupo que eu participo. Tem aquelas pessoas que nem sabem quem é a Assunção Aguiar, mas o que eu estou fazendo é para chegar até elas. Então, isso aqui para mim não pode ser perdido de vista. Tudo que eu faço aqui é entendendo que tem alguém que vai ver, mas tem outras que vão receber a ação e não sabem que eu existo. E essas que eu quero que chegue assim, mais para Assunção, assim, deixa eu perguntar rapidinho, é uma curiosidade. Você falando aí dessas religiões de matrizes africanas. Qual a diferença da Umbanda para o Candomblé? Olha, depende do que as pessoas olham, como as pessoas olham, né? Mas se você for olhar normal, assim, o que é a Umbanda? A Umbanda é aquela religião que trabalha diretamente com os pretos velhos, trabalha com caboclo, trabalha ali com. É o que a gente chama assim, trabalha com as entidades, trabalha com os guias, né? E aí você vai ter ali o tambor, a gira, né? Ali é um banda, né? Se você tiver numa outra roda que tem uma outra forma de gira, que pode ser tem a banda. Mas quando você vai falar de candomblé, você vai falar da natureza, né? Você vai falar da importância dos raios de Yansan, porque a Yansan tem essa questão que cada elemento da natureza você liga a um orixá. É a natureza. A água é sagrada para nós, né? A terra é sagrada. Então você chega a importância de você entender que o orixá que chega numa pessoa que está ali incorporada, ela chega ali, ela não vai cantar, ela não vai falar com você. Quem fala com você são os búzios. No candomblé tem muito disso. E aí, então, assim, tem essa coisa da natureza que você distingue logo, logo, quando você chega. Você chega no terreiro de candomblé, você não vai ver o sincretismo, assim, a olho nu. Tem alguns lugares que é verdade. Você vai chegar lá, você vai dizer que a Santa Bárbara você vai dizer assim que a Santa Bárbara é Yansan. Você vai chegar em algum lugar que ainda tem isso. Mas se você chega dentro de um terreiro que cultua o orixá, simplesmente você vai ver de um lado tem Xangô, do outro lado tem Ogum, você vai ver a Yansan, você vai ver o Xum, aí você olha, tem o outro lado lá o Barro de Nanã, aí você vai ver ali um Exu na porta, porque você só entra ali pedindo licença para ele. Então tem muito, muito, muito disso. E você, quando chega no terreiro de candomblé, você sabe qual é a diferença de candomblé e de quem é de umbanda. Na hora, não tem como. A não ser que você queira ter outra coisa. Mas você consegue diferenciar. Mas vamos falar num assunto aqui que também está na tua área. Você tem só com áreas assim, muito, vamos dizer, simbólicas, além de serem complexas. Do ponto de vista que eu coloquei antes da conceito, da discriminação, trabalho escravo. A chaga do trabalho escravo tem no Brasil, infelizmente no Piauí, né? Essa coisa acontece de forma muito acentuada, que até uma certa surpresa. Como é que está isso sobre a tua coordenação, mas também foi que a da Coetrai, como é que é isso? Como é que foi? Então, aqui o trabalho de enfrentamento do trabalho escravo é antigo no estado do Piauí, né? Nós temos os movimentos CPT, nós temos a comissão dos migrantes, né? Tem vários movimentos, a CUT, todo mundo já fazia essa luta antes.
E tinha um fórum, né? Era constituído enquanto fórum. Depois, quando a gente assume a superintendência, constitui-se uma gerência, que já existia, mas aí a gente amplia. Aí a gente tem hoje, dá mais um corpo maior para a gerência. E dentro da gerência, a gente também viu a necessidade de expandir um pouco mais o trabalho. Então, hoje, quando tem um trabalho, tem um resgate de pessoas, a gente já consegue entrar em contato com o município, fazer esse mapeamento. Isso, exatamente. Então, a gente tem esse momento de formação. Nos últimos anos, a gente tem tido alguns avanços, né? Por exemplo, em 2023, a gente teve em torno de 159 resgatados. Já agora, em 2024, nós tivemos 14. Então, já foi assim, quebrou assim muito, né? A outra questão é que a gente também tem conseguido inserir alguns resgatados em novos postos de trabalho. Então, isso não é feito apenas pela SASC, isso é feito através de uma articulação com os municípios, né? E aí a gente faz esses contatos. Nós temos a gerente Graça Ferreira, que é uma militante antiga da pastoral da Igreja Católica, e também a Ana Cristina, que é a coordenadora. Então, a gente tem essas duas pessoas que fazem esse link. E a Coetrai é constituída de várias secretarias. Então, nós temos esse nosso tempo, né, de estar botando ali na roda vários debates. Agora mesmo, dia 28, foi. 28 agora de janeiro, nós fizemos uma blitz ali no café da manhã, no Ministério do Trabalho, tivemos também uma blitz com a polícia. Então, foi algo assim muito importante e que a gente tem percebido que todos os órgãos têm se envolvido no sentido de estar eliminando o trabalho escravo no estado do Piauí. Aqui tem uma notícia sobre uma questão de violência doméstica, né? E na tua área tem muita coisa que vocês estão trabalhando com o sistema de justiça, polícia, como é que é isso? Aqui foi uma violência de um policial contra a esposa, né? Está sendo condenado lá. Mas pegando o geral sobre a questão que você fez um trabalho com a polícia, sobre a questão da violência contra negros, jovens, etc. Então, nós estamos trabalhando numa perspectiva de uma polícia antirracista, né? Uma polícia onde a gente possa ter essa polícia cidadã. E dentro dessa ideia da polícia cidadã, tem uma questão de a gente conseguir entender que hoje, na linha natural, quando você constitui perigo, você vai ver os perfis que é trabalhado, geralmente você está trazendo para a cena pessoas perigosas, tá ali a cor. Geralmente é um homem negro que está na periferia de bicicleta ou de moto, de bermuda tactel. Quer dizer, você tem um perfil, geralmente esse homem é preto. Então, é o alvo. Então, você tem que entender que nós estamos num estado com a maioria de população preta e que, de toda forma, também é essa população que está fora do mercado de trabalho. Então, nós fizemos um trabalho, nós tivemos a bênção, né, de ter no comando da polícia hoje o Cheiva, né, o Coronel Cheiva, que é um cara conhecido da gente, a gente acompanhou o crescimento dele dentro da polícia. Nós também tivemos a honra de ter como secretário o doutor Chico Lucas, com acessibilidade, porque é uma pauta que a gente não tem, professor, a ideia assim, de que vamos acabar com as questões de racismo dentro da polícia. Não é sobre isso somente. Nós estamos dizendo que há um debate que necessita ser iniciado e hoje, dentro da Polícia Militar, foi criada uma disciplina para dialogar sobre a questão étnico-racial dentro da polícia. Então, a gente acha que todos os policiais... colocaram essa específica para tratar sobre a questão do racismo, do enfrentamento, né, de formação antirracista. E aí a gente tem aqui aguçada a nossas esperanças de que os próximos policiais que vier, eles vão estar dentro do sistema da polícia, sim, que aí na maioria dessas praças, dessas pessoas mais que vão para a rua são pessoas pretas. Então, a gente com certeza vamos ter policiais que vão ser mais sensíveis
entenderem que nem sempre quando você é preto, você é perigoso. E sim, Roberto, só de dizer para vocês, em relação à questão da violência contra a mulher. Só para vocês terem ideia, hoje, dentro das nossos, os lares de famílias negras, é onde a violência mais acontece. Quando você vai olhar o perfil do policial que agrediu a esposa, é um homem negro também. E aí a gente foi questionado na semana passada, Assunção, sobre isso, Assunção, mas você vê que os homens negros são violentos. Não, não são os homens negros. A violência está nos lares de todas as pessoas. Claro que nos nossos mais. Por quê? Porque, às vezes, quando você tem uma violência acometida com a mulher dentro de um lar de família preta, geralmente você vai atrás, tem a questão do financeiro, né? Há uma escassez financeira dentro dessa casa. Em relação a essa questão que aconteceu com a jornalista, eu achei lamentável, acho que eu conheço ela, conheço a história dela, é uma mulher muito aguerrida, e lamentei muito quando eu soube que ela estava vivendo nessas condições. Eu espero que a justiça seja feita sim. Uma pergunta que não quer calar, para a gente já chegando já quase o final, não é isso? Já, sim, já está. Já passou um pouquinho. Uma pergunta que não quer calar. Você ainda é alvo de preconceito, Assunção? Se eu sou? Gente, eu todos os dias sofro preconceito. Todos os dias. É porque eu aprendi, ao longo dessa caminhada, a assumir uma questão que às vezes parece muito prepotente, às vezes. Eu costumo dizer para as pessoas, me olhe, mas nunca pense que você vai estar diante de uma coitada. Porque eu prefiro ser metida do que ser coitada. E isso tem preço. Porque as pessoas querem que você chegue num lugar e aí fica ali toda coitadinha e tal. Então, eu não tenho um perfil para isso. Mas eu sofro todo tipo de preconceito, de chegar nos lugares, as pessoas não me ver, não falar comigo, de você estar em... Eu já cheguei num espaço, um dia desse, que tava várias figuras e nenhuma delas falaram comigo, assim, eu percebi que eram pessoas políticas, né? E aí depois eu observei, porque ela é muito crítica, ela faz muita crítica, não sei o quê. Essa mulher é muito... Usa essa desculpa Não, mas essa mulher aí adora uma confusão. E essa coisa de você qualificar as pessoas nesse lugar é para justificar o seu racismo, né? Então, eu não ligo muito assim, eu só digo sempre que nesse lugar que nós estamos buscando todos os dias, para que nós possamos cada vez mais empoderar o nosso povo, a gente sabe que comigo pode ser assim, mas com os que virão não será do mesmo jeito. Né? Nós estamos preparando essa comunidade para vir sabendo que ela tem o seu valor. E a construção que nós vivemos hoje, de riqueza do Brasil, de debate, de elaboração, de tudo, teve uma geração que fez parte disso. Eu sou talvez lá, mas eu estou preparando o terreno para que outras pessoas cheguem e dizem, olha, eu sou da geração de Assunção Aguiar, porque ela fez parte, como hoje a gente diz, olha, eu sou a liderança do diálogo com Roberto John, entendeu? Então é isso que a gente... Já teve a geração da Trindade. Da Trindade. Né? Então a gente está aqui para fazer essa história. Mas o racismo, ele acontece toda hora e todo dia, e tem várias faces. Ora elas são faladas, ora elas são de gestos, e ora elas são como se você não existisse. É aquilo que ela falou no começo. Ela vai, o povo vai gostar dela por quem ela é, por onde ela chegou e vai odiar pelo mesmo motivo. Exatamente. É sobre isso. A gente está chegando ao final. Eu queria que você agradecesse a Marília por estar hoje aqui comigo e que você fizesse suas considerações finais, o que você acha, como é que nós estamos aqui, o que você... Eu tenho uma palavra que eu gosto muito, que é gratidão. Eu estou muito grata de ter vindo aqui hoje, nesse espaço. Agradecer a Marília Leles, que é filha do meu amigo. Adoro. Mas não tem um culpa, como diz a Então, muito massa estar com vocês. Professor Roberto, que eu tenho um carinho muito grande, é meu amigo. E aqui agradecer o nosso querido amigo Brandão, Terezinha, pelo espaço. E dizer que esse espaço é muito importante para nós que fazemos a militância, fazemos a luta, né? Eu espero muito ver vocês aí em vários outros espaços
que esse espaço da comunicação hoje ele é tudo, as redes sociais. E com certeza conte com a gente para a gente cada vez mais divulgar, né, o Piauí hoje e nós estarmos junto com vocês. Estamos juntos, obrigado, axé. E vocês vão escutar muito falar ainda de Assunção Aguiar por aí. Estou na roda.